Imagina se eu te pedisse para comprar ir na farmácia e comprar uma emulsão de água com óleos, agentes de textura e filtros químicos e físicos. Provavelmente você ia me deixar falando sozinho, porque isso é uma coisa esquisita de se dizer. Isso que eu acabei de falar é uma descrição resumida de um protetor solar, mas mesmo resumida, ainda assim, ela é complicada demais para a maioria das pessoas entender o que eu estou falando de um protetor solar. E é disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, sobre simplicidade, que é um dos princípios que vem desse livro aqui, que é citado nesse livro, Ideias que Colam. O que é a simplicidade? Simplicidade é deixar simples. É óbvio, né? Mas será que é tão óbvio assim? Uma pesquisa do Sindicato da Indústria Química de 2024 levantou que 70% dos problemas das empresas são justamente de problema de comunicação. Imagine que você tem 10 problemas na sua empresa. 7 deles são sobre comunicação. Agora imagine o contrário. Você tem 10 problemas. Se você melhorar a comunicação, você pode acabar com 7 deles. Você só vai ficar com 3. É como disse um famoso palestrante, Simon Sinek. Vou ler na minha colinha aqui. A comunicação não é sobre dizer o que pensamos. É sobre garantir que os outros entendam o que pensamos. Quando eu penso numa ideia, eu imagino dois lados da ideia. O que falar e como falar. Para ilustrar isso, imagina que você entrou naquele filme De Volta para o Futuro e foi mandado lá para 1800. Ninguém sabia o que era protetor solar. E você veio com essa história e deu um rolo do caramba, você acabou preso. E para ser solto, vai depender agora de conseguir explicar, principalmente para o juiz, o que é esse tal de protetor solar. E aí, como você vai fazer? Uma sugestão é falar que o protetor solar funciona como uma capa que protege a nossa pele contra o sol, para o sol não destruir, não fazer mal para a nossa pele. Então, vamos pensar que colou, deu certo, você foi libertado e pegou carona de volta no DeLorean, lá do De Volta para o Futuro, e está de volta para cá. Hoje não, hoje eu estou falando aqui em 2026, agosto de 2026. E você ficou tão feliz que foi solto e que vai querer comprar um protetor solar. Aí você chega na farmácia, decidido a comprar um protetor solar, mas lá tem 10 opções na prateleira. Qual você compra? Já é uma escolha mais difícil. Mas você lembrou que tem um amigo dermatologista. Você ligou para ele pedindo uma opinião. Qual é o melhor protetor solar para comprar? Esse amigo resolveu facilitar a sua vida e vai fazer o quê? Simplificar para você. Ele vai te dizer, ó, seguinte, vou te dar dois critérios para você escolher aí o protetor. Um é o fator de proteção, é o FPS que vem marcado na embalagem, e dois é o seu tipo de pele. Se for para uso do dia a dia, esse protetor solar, usa o fator 30. Se for para entrar na piscina, praia, usa o fator 50. Se a sua pele for daquelas mais brilhante, oleosa, ou tiver espinha, você usa o toque seco. Se a sua pele for normal, ressecada, você vai no loção hidratante. Vixe, só aí, vamos supor que você deu sorte e só tem um protetor dessa lista toda ali da prateleira que se encaixa na sua pele e no que você quer fazer, como você quer usar protetor. Que é para ir na praia e a sua pele é ressecada. Então é fator 50 e loção hidratante. Pronto, você achou. Aí você já tem as duas partes da ideia, de como transmitir a ideia, né? Que eu tinha comentado. O que, os dois critérios importantes, e como. Foi lá que você usou para se safar da cadeia, explicou direitinho, foi o como. O que e o como. Então, com isso, você tem a fórmula perfeita para passar para frente qualquer ideia que vai colar e vai ficar na cabeça das pessoas. Certo? Mais ou menos. Por quê? Porque no meio desse caminho tem uma coisa chamada maldição do conhecimento. O que é isso? É quando você entende tanto de um assunto que você passa a não perceber os detalhes que uma pessoa leiga perceberia, porque para você aquilo já é tão normal, tão comum de ver todo dia, que passa batido. E vou dar um exemplo. Quando eu era criança, uma vez eu fui na padaria com a minha mãe. E lá o cara veio, né, cortou os fios. Quando veio trazer, dava para ver putz, na unha dele, assim, ó. Aquela uma unha grande, preta de sujeira. Nossa. Aí minha mãe na hora falou, nossa moça, você vai pegar meu queijo que essa unha preta aí? Não, não quero não. E a gente foi embora e não comprou o queijo. E esses dias eu tava falando com um amigo meu, ele tava contando sobre um vídeo que ele viu sobre um sushi man, né? O cara fazendo lá um sushi, preparando, mostrou as etapas, os ingredientes e tal. E no vídeo, nos comentários que apareceram, não foi por causa da velocidade que o cara fazia o sushi, da habilidade dele, dos ingredientes, que tá, parecia que tava gostoso, não. Os comentários foram o quê? Da unha. A unha preta dele que apareceu embaixo da unha estava preta, assim. Porém, o que a maioria das pessoas não sabem é que quem trabalha com esse tipo de alimento, esse tipo de preparo ali, mexe muito com shoyu, um molho escuro que causa isso nas unhas.
né? Depois a pessoa lava lá e tá tudo bem. Só que o cara que faz isso todo dia, ele não imaginou que alguém vendo aquele vídeo fosse associar essa unha mais escura, ele já nem percebe mais, é tão comum para ele, que a pessoa fosse pensar que aquilo era falta de higiene. Então, o que aconteceu? Todo mundo comentou, eu não sei o fim que deu o vídeo lá. Mas o que? Passou uma má impressão, porque ele não percebia mais o detalhe que uma pessoa de fora notou e ainda contribuiu para falar mal do vídeo, do trabalho da pessoa, né? Com isso, a gente viu que a simplicidade é um fator que pode contribuir para fazer com que as ideias que a gente queira passar para os outros sigam um caminho que cole na cabeça das pessoas de um jeito mais fácil. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, acompanha para ver mais vídeos assim. Até a próxima!